Voltamos rapidinho. Vou convidar o nosso próximo palestrante, Roberto Viana, engenheiro civil. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Iago. Boa tarde. Boa tarde. Aí tá calor igual tá aqui na Bahia? Não, deu uma refrescada agora. Por acaso está com cara de chuva. Pois é, são os bons ventos do Combis levando para Aí, ir tá para vendo? o Goiás, tá vendo? Porque o negócio aqui tá um forno. O negócio tá feio? Um forno. A gente está aqui desde 22h40 de ontem. Então, palestra sem parar. E agora a gente está na segunda parte. Eu já perdi as contas de quantos convidados já passaram por aqui. E, primeiramente, agradecer ao CREA Goiás pela sua disponibilidade, agradecer pela sua participação. Sua agenda não anda das mais acessíveis, devido à correria, acredito, dos compromissos que estejam por aí, mas sempre muito solícito com a gente, sempre estando presente conosco. E eu vou deixar que você se apresente, já é parceiro nosso dos eventos. Fique à vontade, Roberto, o espaço é todo seu e seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, pela parceria de sempre. Meu nome é Roberto Viana, sou engenheiro civil. Eu atuo no CREA na assessoria à presidência, hoje na responsabilidade de desenvolver um relacionamento diferenciado com os jovens profissionais e com as instituições de ensino. E a ideia aqui da proposta é trazer essas inovações que implantamos, não só no CREA Goiás, mas que a própria ideia de compartilhamento vem espalhando para todos os demais CREAs. Então, antigamente, todos os CREAs inventavam uma forma de desenvolver alguma iniciativa, e nos últimos anos, os CREAs começaram a compartilhar seus projetos e boas práticas, e o que acontece em um estado acaba que é replicado em outro, com a sua particularidade, no seu formato, mas, ultimamente, os projetos têm sido compartilhados com mais facilidade, com mais intensidade. E eu venho aqui hoje para trazer um pouquinho do que a gente desenvolveu aqui em Goiás, mas que também tem a intenção de ser desenvolvido nos outros estados. Então, a gente tem aí uma mudança de perspectiva, uma série de inovações nas relações institucionais do CREA Goiás, mas também nos demais CREAs, e eu acredito que esse seja o futuro até da sobrevivência do Conselho. Para vocês entenderem aqui, de uma forma geral, o contexto do relacionamento do CREA com as instituições de ensino era um relacionamento muito passivo. Então, os CREAs, eles tinham nas instituições de ensino alguém que era obrigado a se cadastrar para que os profissionais tivessem condições de serem reconhecidos profissionalmente com seu registro. E hoje em dia, isso já não é mais o que acontece. As instituições de ensino já não são mais obrigadas a se cadastrarem nos CREAs. Essa mudança, ela aconteceu de dezembro do ano passado para cá. Então, via de regra, o relacionamento com as instituições de ensino agora nunca se tornou tão importante, porque elas se relacionavam, em alguns casos, por obrigação. Agora elas não são mais obrigadas a se relacionar institucionalmente com os conselhos, e isso muda muito o cenário, porque se eu não sou obrigado a me relacionar com aquele órgão, com aquela entidade, com aquela instituição, a relação ela precisa ser vantajosa para ambos os lados, para que ela realmente aconteça, senão ela vai deixar de acontecer. O órgão responsável por fiscalizar, regularizar, reconhecer, autorizar um curso de engenharia é o MEC, Ministério da Educação. O CREA, ele nasce com um propósito de regulamentar e fiscalizar as atividades da engenharia. Ele não tem poder sobre as instituições de ensino. E, por muitos anos, alguns conselhos, eles começaram a brigar um pouco com as instituições de ensino, começaram a questionar, e o caminho não é bem por aí. O caminho é de oferecer soluções e não de trazer cobranças, que é o que estamos desenvolvendo aqui em Goiás, mas que outros estados também se despontaram muito nessas questões, com grandes avanços significativos. O CREA Paraná é uma referência no desenvolvimento, por exemplo, do colégio, das instituições de ensino. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas só para vocês entenderem o contexto geral, nós, aqui em Goiás, isso não é de agora, já tem alguns anos que as palestras institucionais nas instituições de ensino aconteciam.
Todos os CREAs possuem essa iniciativa de ir até as instituições de ensino, oferecer uma palestra, falar um pouco sobre legislação, sobre a RT, mas a forma com que é feita em outros estados, ou o que era feito aqui, ou que ainda é feito, às vezes é questionado porque é um conselho, é um assunto que ficava por isso mesmo. Eu ia, realizava uma abordagem com os acadêmicos, mas ficava por isso mesmo, eu não tinha uma continuidade nesse relacionamento. A gente ia embora, o aluno ele não tinha um acesso tão próximo e tão direto àquela pessoa que realizou aquela palestra, ele não tinha um contato direto com alguém do CREA, e a gente mudou um pouco disso. A gente ofereceu uma estrutura de WhatsApp com cada instituição de ensino, a gente atraiu tanto professores, coordenadores e diretores em um nível de relacionamento, mas a gente também trouxe um relacionamento com os estudantes para compartilhar algumas oportunidades, eu vou mostrar isso para vocês. Além disso, a gente começou a institucionalizar tudo que era feito. Por quê? Porque, naturalmente, a ação ela está envolvida com alguma pessoa. No meu caso, é uma função de um cargo comissionado, que é um cargo temporário. Então, eu exerço uma atividade para implantar uma solução e, naturalmente, eu tenho uma tendência de colocar aquilo sob o meu guarda-chuva, até como um mecanismo de defesa daquele próprio profissional. Então, historicamente, sempre foi assim. A pessoa guarda aquele relacionamento, aquela rede de contatos, aquelas iniciativas sob o seu guarda-chuva, como um mecanismo de defesa. Olha, ele nunca vai ser mandado embora porque ele detém aquele poder. E a gente inverteu um pouco esse processo, institucionalizando. Então, as iniciativas elas não são mais do CREA ou da presidência, do Roberto ou da presidência, elas passaram a ser do conselho. Então, as iniciativas com as instituições de ensino foram institucionalizadas pelo Colégio das Instituições de Ensino e as ações com os jovens profissionais foram institucionalizadas a partir de um programa chamado Jovem Engenheiro. Então, se eu continuar ou se eu sair, se houver uma mudança no conselho em si, a tendência é que essa iniciativa ela sobreviva a essa mudança, porque agora ela não é mais dessas pessoas, ela é do conselho, ela é daquele órgão em si. Então, isso é realmente algo que parece óbvio, parece simples, mas na prática não é um processo natural. Né? Então, para vocês terem uma noção, nas mudanças, nas nossas ações institucionais, nós tivemos aí 196 palestras realizadas no ano passado. Então, a gente tinha um contexto no ano passado de uma meta de 120 palestras, nós superamos mais do que 50% acima da meta anual, que era estabelecida até então. E esse ano, até junho desse ano, a gente já tinha realizado aí 143 palestras. Então, aquela meta, inclusive, de 120, ela já subiu para 140, e mesmo assim a gente já praticamente nós já batemos a meta do ano em um semestre. Por que isso vem acontecendo e por que essa meta ela ficou tão abaixo da realidade? Porque essa realidade de 196 palestras, 143 palestras, ela é uma exceção. Via de regra, as instituições de ensino não solicitavam tantas palestras assim, por causa daquela linha de raciocínio que eu mencionei agora há pouco, que a instituição de ensino se relacionava com o CREA quando ela precisava de alguma abordagem diferenciada ou para alguma particularidade. Não existia uma estrutura para que a instituição de ensino tivesse um relacionamento contínuo com o conselho. Que com a criação de um grupo de WhatsApp, com aqueles professores de introdução à engenharia, de ética e legislação, com os coordenadores do curso, ficou muito fácil solicitar uma palestra para o CREA. Então, na prática, os professores agora eles não precisam mais enviar um ofício para esperar uma resposta positiva ou negativa do conselho. Tudo é alinhado por um grupo de WhatsApp, os detalhes são definidos ali, o tema da palestra, o dia, o horário, o tema, quem será o palestrante, é tudo definido pelo grupo de WhatsApp ou pelo próprio número institucional do CREA. E depois de tudo alinhado e definido, aí sim eles enviam um ofício e a gente só dá um ok, porque já foi tudo alinhado previamente. Então, a gente não tem mais aquele risco de não atendermos uma demanda, de demorarmos em trazer uma resposta positiva para a instituição. Nós simplesmente desburocratizamos a comunicação
das instituições de ensino com o conselho e do conselho com as instituições de ensino. E isso trouxe um avanço sem precedentes para o conselho, e esse modelo ele vem sendo replicado também em outros conselhos, o que é muito interessante para a gente. A gente já tem aí 38 palestras agendadas para esse segundo semestre, nos próximos meses. Então, é algo que realmente é um diferencial significativo, e a gente está muito otimista com o que vem por aí, porque isso faz com que a gente mantenha um relacionamento ativo, vivo com aquela instituição de ensino, mesmo com a mudança de contexto sobre a legislação, sobre essa não obrigação da instituição de ensino de se cadastrar no conselho. Tá? Então, tudo isso é realmente, acredito que vai ser o futuro, porque vai fazer sentido para a instituição de ensino se relacionar com o conselho. Então, hoje são 88 grupos de WhatsApp, aproximadamente 250 professores, coordenadores e diretores ali participando desses grupos. Esse aqui é um contexto geral. A gente tinha uma perspectiva de atingirmos em torno de 170 cursos. Aqui em Goiás, a gente tinha uma base de 170 cursos cadastrados no conselho, e essa base ela vem aumentando por causa desse relacionamento. Então, a gente atinge hoje mais cursos do que os cursos que são cadastrados no conselho. Por que isso? Porque, antigamente, o CREA só se relacionava com a instituição de ensino de uma forma institucional quando aquela instituição de ensino, quando aquele curso ele era cadastrado no conselho. E para ele ser cadastrado no conselho, ele tinha que ser reconhecido, autorizado e reconhecido pelo conselho. A primeira turma teria que formar, e aí, na iminência da primeira turma saindo da instituição, da graduação, nono, 10º período, aí sim que a instituição de ensino ia procurar o conselho para se cadastrar. Então, o CREA, ele perdia anos de relacionamento com aqueles alunos, com aqueles professores, porque só entrava no radar quando a instituição procurava por ele. Agora, com a base de dados do MEC, que é inclusive pública, a partir do momento em que uma instituição de ensino cadastra um curso de engenharia, de agronomia ou de qualquer outra profissão regulamentada pelo Conselho, nós já entramos em contato, nós já realizamos uma abordagem de aproximação, e a gente já participou no ano passado, por exemplo, de 5 momentos no primeiro dia de aula do primeiro curso. Às vezes, aquele curso ainda nem estava tanto no radar do mercado, de uma forma estadual, porque muitos desses cursos são no interior do estado, mas como o MEC tem a base de todos, a partir do momento em que o novo curso nasce, a gente estava presente. Então, o ano passado, 5 vezes aconteceu de, no primeiro dia de aula, nós estarmos lá presentes para prestigiarmos o curso, para dizermos que estávamos à disposição. Então, a gente acaba atingindo, na verdade, agora mais cursos do que a nossa própria base de dados, porque a nossa base de dados agora não é mais dependente do que a gente já tinha cadastrado, agora a gente atinge todo mundo. Então, isso é realmente uma mudança muito significativa também. O número de pessoas impactadas, ele oscila muito, porque o número de alunos nos cursos presenciais de engenharia, eles, principalmente depois da pandemia, vem se reduzindo. Tivemos uma grande queda no número durante a pandemia, e esse número da queda, ele não recuperou com muita intensidade após a finalização a finalização da pandemia no aspecto global, porque na prática, muitos desses alunos que saíram daquela graduação presencial foram para um ensino à distância e permaneceram no ensino à distância. Então, hoje é muito difícil atingirmos esse público, porque a gente quase que não consegue ter um contato direto com eles. E para a gente ter esse contato direto é muito importante, porque a gente desenvolve um relacionamento mais próximo, algo mais humanizado. Então, esse ano já tivemos aí 5.747 participantes nas palestras realizadas pelo CREA em 2023. Então, é realmente um número que já existe uma tendência de superar a do ano passado, que já foi um número muito positivo. Para vocês terem uma noção, esse aqui é o portfólio das instituições de ensino em que o CREA Goiás se relaciona quase que diariamente. Então, sempre que uma dessas instituições ela precisa se relacionar com a gente, ela manda uma mensagem no grupo de WhatsApp e a gente responde ali no mesmo dia, porque existe uma estrutura para receber aquela demanda. Então, o grupo, ele não é só do Roberto, do CREA, com aquela instituição. Hoje a gente tem o gerente da fiscalização presente no grupo de WhatsApp, todos os números institucionais. A gente tem o número institucional do departamento de registro, do departamento de comunicação, do departamento de educação, da assessoria ao jovem profissional,
da assessoria ao CREA Jovem, no caso, que é a estrutura nacional do CREA Júnior. A gente tem um participante do programa Jovem Engenheiro lá dentro, a gente tem um participante do programa CREA Jovem lá dentro, a gente tem o departamento de convênios e parcerias lá dentro daquele grupo. Então, a gente consegue abraçar a instituição de ensino por meio daquele grupo de WhatsApp, independentemente de qual é a demanda dela. Se ela precisa de alguma coisa que o CREA possa oferecer, ela consegue diretamente pelo grupo. E claro que depois daquela primeira abordagem, a gente direciona o atendimento, mas a gente já consegue dar um primeiro passo, um primeiro atendimento. Então, ela manda uma mensagem, a gente já marca o departamento responsável e imediatamente o pessoal ali já está à disposição para entrar em contato, para assinar aquela primeira demanda inicial, para depois continuar no desenvolvimento daquele relacionamento. Isso é algo que realmente mudou o cenário. Nós hoje somos, inclusive, reconhecidos por isso em âmbito nacional, por essa mudança na perspectiva. Então, a gente começou a ir até as instituições de ensino com outra abordagem, com uma proposta mais de mercado de trabalho. A gente desenvolveu aqui em Goiás uma plataforma, que é um BI, que trata os dados das ARTs que foram registradas. Então, por exemplo, quando eu fui em uma cidade lá em Porangatu, por exemplo, que é o norte do estado de Goiás, a gente começa a compartilhar com aqueles estudantes como é que está o cenário do mercado de acordo com as ARTs que foram anotadas naquela região. Então, se é um curso de agronomia, eu consigo mostrar para eles quais são os serviços e as atividades mais realizadas na cidade de Porangatu por profissionais da agronomia com até 5 anos de atividade profissional. Então, eu não apresento só o cenário do mercado, eu apresento o cenário do mercado que eles vão enfrentar pelo fato deles serem profissionais recém-formados. Então, quais são os serviços e as atividades realizadas por profissionais da sua área, na sua região, com o seu tempo de atividade profissional? O que a galera está saindo da faculdade e está realizando? O que chega como oportunidade para esse público? A gente consegue oferecer isso hoje para eles, inclusive apresentando isso para os jovens profissionais que já estão no mercado, mas também para as instituições de ensino. Algumas instituições de ensino, com essa informação, tiveram condições de moldarem cursos rápidos de formação complementar e também algumas pós-graduações voltadas para atender essa demanda, porque até então elas não tinham essa informação. Uma coisa é eu saber que em Goiânia a gente tem um grande boom da construção civil, principalmente da construção verticalizada, das edificações, mas um outro nível de detalhamento de informação é eu saber que em Anápolis, o serviço mais realizado por engenheiros mecânicos com até 5 anos de atividade profissional é manutenção e instalação de elevadores, porque a cidade agora está se verticalizando de uma forma muito intensa. Ninguém tem esse nível de informação e só o CREA possuía, e agora a gente começou a divulgar isso, não só para as 88 instituições de ensino, mas para todos os estudantes que estão ali e também para os profissionais que já estão no mercado, que se relacionam ainda com essas instituições de ensino da qual eles vieram. Então, isso também foi um avanço muito significativo. E esse aqui é o nível de relacionamento que a gente tem quando a gente tem alguma divulgação, alguma capacitação. Aqui, por exemplo, a gente vai falar que o profissional, ele recebe, o professor e o estudante, ele recebe essa informação de uma forma a chegar no WhatsApp dele, grupos de WhatsApp com estudantes, separados de grupos de WhatsApp com professores. E assim, são muitos grupos, são 88 grupos com os professores e em torno de 30 a 40 grupos com esses estudantes, porque a ideia é fazer com que a informação e todas essas oportunidades cheguem até eles. Além disso, a gente começou a desenvolver algumas listas de transmissões voltadas para públicos específicos. Então, se eu tenho uma oportunidade de estágio na engenharia civil, como esse que está aparecendo aqui na tela, então eu tinha ali uma vaga para engenharia civil, como que eu faço essa oportunidade de estágio que a empresa que tem vínculo com o CREA está divulgando, que aquele profissional que tem registro no CREA está divulgando, como é que eu faço isso chegar na mão do estudante? Porque o maior desafio que a gente tem hoje em dia com a comunicação é que o acesso à informação ele se tornou muito fácil, mas não é uma informação de qualidade e não é uma informação do meu interesse. Às vezes eu recebo muito spam. Então, o que é um spam? Spam é uma informação que não deixa de ser uma informação, um conteúdo, uma oportunidade que seja, mas que talvez não seja do meu interesse. O spam, na verdade, é exatamente isso. Não é do meu interesse, ele está me enviando porque ele está disparando para todo mundo. Aqui não.
pelo número institucional do CRES, aquele estudante salvar aquele número, a gente consegue divulgar uma oportunidade de estágio da sua cidade e na sua área de formação, e aquilo vai chegar no WhatsApp dele. Então, em vez dele procurar por oportunidades de estágio, nós estamos levando as oportunidades de estágio de emprego para esses estudantes em nível estadual, que isso é muito interessante, mas também para os jovens profissionais que também buscam por esse nível de oportunidade. Então, tudo isso esse relacionamento com as instituições de ensino foi institucionalizado a partir do colégio das instituições de ensino, que é separado por região. Essas regiões elas estão embasadas na própria estrutura de como o IBGE entende o Estado. Então, a gente tem a região 1, por exemplo, que é em torno do DF e Nordeste, que tem 11 instituições de ensino de Goiás ali naquela região. Essa divisão, definida pelo IBGE, é alimentada por meio daquele relacionamento com as 88 instituições de ensino distribuídas aqui nesse formato, nessa proposta. A proposta, então, ela foi institucionalizada no ano passado, então é o Colégio das Instituições de Ensino que tem um representante para cada uma dessas regiões. Então, a gente tem ali um coordenador da região e eu tenho um coordenador estadual. Então, os coordenadores regionais elegem o coordenador estadual, fazendo com que dentro do conselho as instituições de ensino tenham voz de uma forma que nunca tiveram. Porque, diferente de o CREA fiscalizar as instituições de ensino, o próprio professor daquela instituição de ensino falar, olha, aqui na minha instituição de ensino, eu preciso garantir com que, para um estudante de engenharia civil ter atribuições em portos, ele precisa ter essa disciplina que vai apresentar essa ementa com esse conteúdo, essa carga horária, que vão dar a ele essas atribuições de acordo com as habilidades e competências desenvolvidas. Isso ainda é uma linha muito complexa de ser analisada, porque cada instituição de ensino tem um entendimento. Algumas instituições de ensino vão oferecer aquela disciplina por 45 horas, outras por 30 e outras por 60. Às vezes eu vou focar em um determinado conteúdo, outras vão focar em outros. E acaba sendo, no final das contas, um curso totalmente diferente do outro. Na prática, eu fiz um curso e aquele estudante que estudou em outra instituição de ensino fez um curso com outros conteúdos, muitas coisas comuns, mas a formação ela é realmente muito diferenciada de uma instituição de ensino para outra. A proposta do colégio é nivelar, trazer um nível mínimo suficiente para falar, olha, pelo menos esse conteúdo aqui e essa carga horária são necessárias para garantir o conhecimento e as habilidades e competências para que esse profissional tenha essas atribuições. Então, os próprios professores das instituições de ensino estão discutindo o que é o cerne daquele conceito, o cerne daquele conteúdo essencial para que aquele curso apresente as habilidades e as competências relacionadas à graduação, no caso, engenharia civil, elétrica, mecânica ou qualquer outra engenharia, né? Então, a estrutura é definida pelas regiões, tem um grupo de WhatsApp que esses professores discutem, depois isso é levado para a estrutura estadual, em que são apresentadas ali as propostas, as soluções, de acordo com cada particularidade regional também. A gente tem que entender que o foco da instituição de ensino é também atender demandas regionalizadas. Então, o curso da região noroeste, com certeza, vai ser diferente do curso da região sul, porque lá o cenário do mercado também é diferente. Então, a gente não vai discutir esse nível, mas a gente vai discutir, olha, para ele ser engenheiro civil, ele tem que ter essas habilidades, essas competências aqui, e para ele ter essas habilidades e competências, que vão ser transformadas em atribuições, pelo menos isso ele tem que estudar. E aí depois ele complementa a formação de acordo com a realidade a qual ele está inserida. Isso aí é indiscutível, né? As ações voltadas para os jovens, elas são estruturadas em um formato que hoje, com esse relacionamento com os estudantes, esse relacionamento mais próximo com os estudantes começou no início do ano passado. Já existia a estrutura de CREA Jovem, isso já vem sendo feito há muitos anos, então já existe toda uma estrutura que já estava rodando aqui em paralelo a todo esse cenário. Só que do início do ano passado para esse, a gente deu um passinho além. A gente vai nas instituições de ensino e na própria palestra a gente apresenta um QR Code de um grupo de WhatsApp, convidando aquele estudante para participar daquele grupo. A gente nunca adiciona nenhum estudante, nenhum profissional em nenhum grupo de WhatsApp, até porque a gente não poderia cometer essa abordagem de uma forma tão invasiva. Então, quando é do interesse,
ele digitaliza aquele QR Code e ele entra naquele grupo. A partir do momento em que ele entra no grupo, a gente já desenvolve um relacionamento com ele para entender o que ele está buscando. Bom, qual é o curso que ele faz e qual é o contexto a qual ele está inserido. Ele está na ideia de procurar por um estágio, por um emprego, por cursos de formação complementares, qual que é ali a demanda daquele grupo. E a gente vai tratando essas demandas, inclusive com palestras online, treinamentos, direcionamentos, divulgações. Então, lá, já quando ele vem para o CREA como um profissional, a gente o recebe por meio de uma solenidade de ingresso. Essa solenidade de ingresso ela também vem sendo realizada já há alguns anos. Essa solenidade é a entrega da carteira, é a entrega do registro para aquele profissional. A partir do momento em que ele participa, a gente o convida. Você quer participar de um grupo de WhatsApp com esses seus colegas que vão desenvolver esse relacionamento para vocês desenvolverem um network? Porque ele é da mesma região, a solenidade de ingresso aqui na região metropolitana, então ele vai cobrir essa região metropolitana no presencial e remotamente ele participa quando ele é do interior. Então, se ele for de uma cidade muito distante, ele entra online. Então, quem é online interage com quem é online, quem é presencial com quem é presencial. Nesse contexto, ele já tem acesso a profissionais das mais diversas áreas, porque ele, às vezes, ele é um engenheiro de produção, de repente ele tem contato com alguém da engenharia de controle e automação, da engenharia mecânica, que são áreas complementares que podem desenvolver ali um trabalho juntos. Então, a gente já rompe essa primeira barreira que eles têm de relacionamento, que o pessoal forma sem uma boa base de uma rede de relacionamento. E a gente já, de cara, oferece isso para eles por meio do grupo. Depois a gente envia uma mensagem para cada um desses profissionais. A gente tem todo um trabalho de convidá-los para uma reunião individual. Se ele não tiver disponibilidade de participar presencialmente no CREA, ele participa remotamente. Então, a gente marca ali uma reunião, um horário de 30 minutos, e a gente bate um papo para entender o que ele está buscando, se ele conhece as estruturas das entidades de classe, a estrutura da mútua, se ele conhece todo o que o sistema é. Na prática, ele gera uma expectativa com o CREA, que não é uma demanda do CREA, o que não é uma oferta do CREA. Então, eles acham que a mútua é do CREA, eles acham que o sindicato tem que ter uma função e o CREA tem que ter uma função que acaba sobrepondo o sindicato. Então, eles não têm uma visão muito clara de como que tudo isso funciona. E nessa reunião a gente vem sanando isso e já colocando eles em contato com aquela entidade de classe daquela categoria profissional. A gente tem toda uma rede de entidades de classe e nessa reunião a gente apresenta, olha, você é da engenharia mecânica, você é da engenharia, você é engenheiro de segurança do trabalho, existe aqui essa associação que conversa com você, que tem profissionais da sua área, que tem oportunidades que vão atender a sua demanda. Então, a gente já desenvolve esse trabalho, depois a gente convida essas pessoas, esses profissionais, para uma realidade de participarem de um programa. Então, agora, aquele relacionamento individual que ele tem com cada um dos profissionais que ele desenvolveu acesso, tanto pela solenidade de ingresso e pela entidade de classe, vira uma comunidade. Então, em vez de ele se relacionar individualmente, ele passa a ter uma base de relacionamento com pessoas em vários contextos diferentes. E aí a gente vai apresentar isso aqui para vocês entenderem como é que funciona na prática. Então, a gente criou um grupo de WhatsApp e a gente também desenvolveu uma lista de transmissão. Então, na prática, como é que funciona? A gente envia uma mensagem para cada um desses profissionais, oferecendo a eles uma oportunidade de uma abordagem individualizada. Então, para vocês terem assim, noção da ordem de grandeza, a gente enviou uma mensagem para cada um dos 2.858 profissionais de 2021, uma outra mensagem para cada um dos profissionais que entraram em 2022, os 2.917, e também uma mensagem para cada um dos que entraram em 2023. Então, a partir do momento em que ele vem para participar da solenidade de ingresso, ele é convidado a participar daquela comunidade e depois ele é convidado a ter uma reunião individual. Claro que muitos não se interessam, esse número ele acaba se reduzindo drasticamente para os que realmente participam de uma reunião, até porque é uma barreira que a gente está rompendo agora. Porque não é cultural o CREA te chamar para uma conversa. Quando o CREA chama um profissional para uma conversa, ele pensa assim, nossa, fiz besteira, os caras vão me chamar lá para me multar ou para chamar a minha atenção sobre uma determinada situação. Não é cultural o CREA chamar aquele profissional para perguntar para ele, e aí, cara, como é que está a sua vida profissional? Você conhece o sistema, você conhece a estrutura das entidades, você conhece o mercado, você tem uma noção de quais são os serviços mais realizados na sua área, na sua cidade,
na sua faixa de trabalho, na sua carreira, você tem uma noção que você pode buscar informações complementares, não só na sua área, mas a gente consegue te oferecer toda uma cadeia de uma rede de informações. Então, isso não é cultural. Por não ser cultural, a gente não realizou 1000 reuniões, vou apresentar aqui para vocês. A gente tem essa abordagem, a gente manda uma mensagem de boas-vindas no nome da pessoa, a gente realmente manda uma mensagem para aquela pessoa no braço. Então, quando eu mando uma mensagem para alguém, eu mando uma mensagem e se ele responde, eu estarei online naquele momento. A gente não utiliza robô para esse nível de relacionamento, porque acontece muito com robôs de você disparar uma série de mensagens, as pessoas vão responder e você não vai ter condições de atender a demanda de uma forma a apresentar para ele uma relação humanizada. Então, ele vai perceber que ali é só, de novo, mais um spam. Então, a gente não adotou esse caminho, a gente realmente entra em contato individualmente. É claro que esses profissionais, eles não entram todos de uma vez, então a solenidade de ingresso ela acontece a cada 15 dias. Então, nesses 15 dias, a gente utiliza para desenvolver um relacionamento com quem entrou na última solenidade, e aí é o intervalo que a gente precisa para fazer todo esse ciclo. Convidá-los para o evento, eles participarem do evento, depois daquele evento, a gente convidá-los para uma reunião individual e realizar aquelas reuniões individuais antes da próxima remessa de profissionais virem e apresentarem as suas próprias demandas, as suas próprias necessidades, né? Então, a gente manda uma mensagem de convite de boas-vindas, então, mensagem de boas-vindas ao sistema Confea CREA, e depois a gente manda uma outra mensagem perguntando: e aí, como é que está a sua vida profissional? Você sabia que existe uma análise das RTs que foram preenchidas em 2019, 2020, 2021, que a gente fez uns filtros dos serviços mais realizados? Você tem intenção ou interesse de participar de uma reunião individual? Aí o David aqui falou: bom dia, podemos sim, prefiro presencial. A gente marca com ele, ele vem no presencial e a gente realiza uma abordagem, faz um tour pelo CREA e depois eles sentam ali na cadeira da presidência e a gente fala assim: faz pose de presidente. E a gente tira uma foto, manda para esse profissional, e aí a gente brinca assim, que como a gente está apresentando essa oportunidade para todo mundo que tiver interesse de participar, isso vem acontecendo desde o ano passado, desde o início do ano passado, então não é uma coisa de agora, né? Já tem solidez. Por acaso, a pessoa ela acaba se envolvendo com o conselho de uma forma diferenciada. Ela percebe que o CREA ele regulamenta, ele fiscaliza, mas não só isso, ele tem um a mais que ele pode usufruir desse a mais porque ele tem esse direito, porque o CREA também é para ele e que a ideia é oferecermos um diferencial para a sua formação complementar e acesso às informações que a gente possui. Então, muitos, por exemplo, adoram isso, eles se sentem muito bem recebidos, e isso tudo é muito novo, realmente, essa estrutura de aproximação com os profissionais é realmente muito nova. Então, para quem é do interior, a gente realiza uma reunião virtual, então, cada um dentro do seu contexto, a gente tem as particularidades de cada profissional que pode atender de acordo com a sua disponibilidade, e toda essa base de relacionamento, ela foi agora institucionalizada. Então, no início do ano, assim, na virada do ano para janeiro, realmente a gente institucionalizou o programa Jovem Engenheiro, em que essas ações elas não serão mais uma iniciativa do Roberto, ela será uma iniciativa do CREA. E por ser uma iniciativa do CREA, ele vai ter uma estrutura que vai rodar praticamente independente, sozinha no aspecto de dependência de quem vai fazer ou não. Então, nosso público-alvo são de profissionais com até 5 anos de formado, preferencialmente aqueles que têm até 2 anos de registro, porque a gente tem alguns estudos que apresentaram que o profissional que ele paga uma anuidade, e ele, por exemplo, o profissional que pagou a anuidade de 2022, se ele paga a anuidade de 2022, ele não anota nenhum ART em 2022, e ele paga a anuidade de 2023, e ele não anota nenhuma responsabilidade técnica em 2023, ele tem uma alta tendência, o índice é elevadíssimo de interrupção. Então, aquele que paga 2 anuidades seguidas sem conseguir nenhum serviço, que ele assuma a responsabilidade técnica para justificar aquele registro dele, ele interrompe o registro, ele muda de área e ele tem uma tendência de não voltar mais. Então, é um público muito crítico.
e às vezes eles não conseguem entrar no mercado por falta de acesso à informação, à rede de relacionamento e a oportunidades. As oportunidades não chegavam até eles, eles não sabiam como encontrar por essas oportunidades. E a gente tinha uma lacuna, então, entre quem formava e quem tirava o registro. Essa lacuna não era preenchida por ninguém. Não era preenchido pela instituição de ensino, porque aquele estudante agora ele é um egresso, então ele já formou, não é mais do interesse direto da instituição de ensino, e ele não era preenchido pelo conselho, porque ele ainda não tinha um registro no CREA, então para o CREA ele nem existia. Com essa abordagem com os estudantes, além dele existir, a gente já consegue entregar valor para ele, mesmo antes dele ter registro no conselho. Então, hoje faz mais sentido para ele ter o registro do que não ter, se ele conseguir ou se ele tiver a intenção de atuar no mercado de trabalho como responsável técnico. Então, a gente acredita, porque como esse relacionamento mais próximo começou no início do ano passado, então, naturalmente, aí vai levar talvez uns 3, 4 anos, 5 anos para essa turma desse nível de relacionamento colar grau. Então, em um médio prazo, a gente acredita que esse público vai ver mais sentido em ter registro do que o público que está no mercado aí hoje, que formou e que espera. Hoje em dia funciona assim, a pessoa forma, ela não tira o registro imediatamente. Ela espera surgir uma demanda do mercado em que justifique ela ter um registro profissional para só então ela procurar pelo CREA. E às vezes isso leva em uma média aí de 2 a 3 anos. Então ele formou, colou grau, ele é bacharel, mas ele não é profissional, ele espera a demanda para depois ele ir lá e tirar o registro. A gente acaba aí perdendo esse relacionamento com ele, porque a instituição de ensino já não o alcança mais e o CREA nem sabe da sua existência. E aí agora, com as iniciativas, a gente vem preenchendo essas lacunas e, consequentemente, agregando mais valor, entregando mais valor, porque a gente fica ali toda a sua graduação entregando valor, com informação, com oportunidades, mesmo ele não tirando o registro, a gente continua disparando oportunidades se for do interesse dele, e aí, mesmo que ele leve 2, 3 anos para vir, ele já vai vir de uma forma a ter mais conhecimento da informação e assim por diante, tá? Então, os nossos objetivos é estreitar essa relação do CREA com os jovens, contribuir na qualificação alinhada às expectativas do mercado. Então, a gente tem uma amostra por meio das RTs de todo o cenário do mercado para todas as áreas, e então a gente vem criando alguns relatórios, assim, com um nível de precisão elevadíssimo. Então, eu consigo mostrar para cada um dos profissionais de acordo com a demanda, e a gente tem uma dinâmica com eles que a gente consegue personalizar o relatório. Então, se ele é, como eu mencionei, engenheiro mecânico de Anápolis, eu consigo pegar os serviços da engenharia mecânica de Anápolis e apresentar para ele, olha, nisso que você tem que se especializar para aumentar as suas chances de mercado se você já não tiver uma perspectiva. Então, para aqueles que não têm uma perspectiva de por onde começar, a gente faz um compilado do que mais acontece para que ele tenha condições de falar assim, olha, dentro de tudo isso que mais acontece, eu tenho mais aptidão e facilidade com essa área aqui, então eu vou desenvolver um curso de formação complementar, uma pós-graduação, eu vou buscar mais informações, mas com quem que converso? Com quem que eu converso para conseguir um serviço? Aí a gente vem, traz a estrutura das entidades de classe, das associações, com a própria rede de relacionamento que o programa oferece. Hoje, o programa Jovem Engenheiro ele tem uma comunidade de 1.600 profissionais, separados em 4 grupos de WhatsApp. Então, aquele profissional que ele entra no CREA, ele tem um acesso a 400 outros profissionais das mais diversas áreas e regiões, para ele trocar uma ideia, falar assim, gente, eu preciso apresentar uma proposta de um orçamento, de uma possibilidade de uma contratação, alguém tem um modelo, alguém pode me ajudar, e aí eles desenvolvem ali parcerias, pegam um serviço com corresponsabilidade, coautoria ou equipe, e aí depois que eles começam, não tem mais, volta, e porque eles já romperam aquela barreira. O mais difícil é romper a barreira da transição. Depois que você rompe, é um processo natural, seu próprio cliente indica outro e assim por diante, e você vai tendo uma estrutura de sustentabilidade financeira e também profissional. Então, lá também a gente discute a ética profissional, enfim, tudo que ele precisa e que o CREA possa oferecer para ele. Então, a gente convida essas pessoas para participarem do programa Jovem Engenheiro da Comunidade, e aí, a partir do momento em que ele entra, ele tem acesso a essa rede de relacionamento. Então, em resumo, os nossos canais de comunicação hoje são muito intensos e com grande volume. A gente tem aí solenidade de ingresso, como a gente começou com essa iniciativa do ano passado para cá,
a gente tem um cenário de 77 grupos de WhatsApp, a gente tem 4 grupos do programa Jovem Engenheiro, que tem aí os 1.657 participantes diferentes, todos eles com registro, então a gente sempre se relaciona inicialmente para a comunidade, só para quem já tem registro no conselho, até para valorizarmos quem tem o registro e, ao mesmo tempo, para atendermos essa demanda de quem já está aqui. Então, esse relacionamento de networking mesmo, de compartilhamento de informações, de oportunidades, é para esse público específico que é contemplado pelo programa. Os demais públicos são contemplados por outras estruturas com a intenção de atendermos todo mundo. Então, a gente tem acadêmicos que participam dos grupos de relacionamento para divulgação de estágio, que já são mais de 1.000 participantes, e a tendência de crescimento do público de acadêmicos é muito grande, porque a partir do momento em que um colega recebe uma oportunidade de estágio no celular dele pelo CREA, todos os demais colegas daquela turma também vão querer participar para não perderem acesso a esse nível de oportunidade. Então, é um processo natural de interesse de cada um dos envolvidos, né? Então, a gente tem essa estrutura que é vinculada a uma comunidade geral e a gente tem também uma estrutura individualizada. Então, ele participa de uma comunidade macro, mas ele também participa de um grupo mais enxuto, voltado para não ter mensagens demais, para não ter ali uma mistura confusa de assuntos. Então, a gente vai nichando. Uma curiosidade agora é que a gente vai ter o concurso do CREA e a gente criou um grupo de WhatsApp com esses jovens para discutirem assuntos relacionados ao concurso. Então, eles têm dúvidas sobre legislação, sobre como acessar a legislação, a gente compartilha o link do Confea para eles acessarem a legislação específica, a gente até envia um PDF ou o link direto daquela resolução, daquela lei, que eles têm dúvidas, que eles querem estudar, e eles também vão trocando ali ideias e compartilhando informação. Então, as ações de curto prazo, previstas aí que já vem acontecendo, são esses eventos práticos de aplicação na carreira corporativa ou empreendedora. A gente cria e divulga essas oportunidades, mas a gente também fornece um relatório prático com as perspectivas. E, inclusive, vou apresentar aqui, vou deixar esse material com o Iago, para quem quiser buscar mais informações sobre o mercado de trabalho em Goiás, sob a perspectiva do CREA, é muito interessante. Então, quem tiver interesse também é só entrar em contato com a equipe organizadora e pedir esse material que a gente disponibiliza aí sem nenhum problema, tá? Então, a gente mede, então a gente começou a medir a efetividade, então a gente começou a acontecer algumas situações interessantes, por quê? A gente já tem retornos e feedbacks de pessoas que conseguiram estágio a partir daquela oportunidade, e como isso vem sendo feito do ano passado para cá, a gente já tem feedbacks de pessoas que foram contratadas naquelas empresas que foram estagiários. Então, a gente divulgou uma oportunidade de estágio, enquanto estudante, ele absorveu aquela oportunidade, e agora, enquanto profissional, ele absorveu a oportunidade e foi contratado como profissional naquela empresa que ele estagiou pela divulgação do CREA. Então, é algo que começa a fazer um pouco mais de sentido tudo isso, porque ele realmente conseguiu acesso àquela oportunidade a partir desse tipo de iniciativa, que é por isso que é algo simples, mas tão inovador, porque ele apresenta um resultado real na vida daquele estudante, daquele profissional, né? E as de longo prazo é realmente fomentar, e já é uma estrutura mais robusta. Com esse nível de relatório, a gente vai começar a fomentar a estruturação de pós-graduações mais nichadas, mais direcionadas para um público que a gente mostra para eles que aquela região necessita daquela pós-graduação e a gente mostra para os profissionais que eles também precisam realizar aquela pós-graduação para aumentar a sua chance de ser absorvido pelo mercado. Então, a gente acredita que nos próximos 4, 5 anos, nenhuma instituição de ensino vai lançar uma pós-graduação sem antes analisar esse cenário do mercado oferecido pelo BI do CREA, oferecido pelo BI, que traz todo esse cenário das RTs que foram registradas e dos serviços que estão chamando mais atenção, né? As entidades de classe também vão passar a ter um interesse maior, porque com esse processo de renovação dos participantes, dos associados, elas vão ser alimentadas por esse grupo de profissionais que estão chegando e que a gente está falando para elas, você nunca, as entidades, elas às vezes não conseguem atingir aquela pessoa ainda na graduação, então às vezes ele nem fica sabendo, ele nem sabe da existência daquela associação, e aquela associação, ela depende financeiramente, inclusive, do vínculo dessas pessoas. Então agora, como a gente está falando, olha, fulano, você é dessa área, se conecta com essa outra pessoa aqui que faz parte da entidade de classe da sua mesma formação, mas ele já tem 30 anos de mercado e ele precisa de alguém que está
com novos conhecimentos, com novas habilidades, vocês podem desenvolver uma parceria. Então, isso já vem acontecendo, a gente acredita que toda essa estrutura das entidades de classe, dos sindicatos, eles vão se aproximar um pouco mais do conselho, porque um vai alimentar o outro e vai ter uma harmonia maior entre essas relações institucionais, que também é uma inovação significativa. E aqui, por curiosidade, a gente começou a compartilhar uma série de informações, então o pessoal sempre tinha dúvidas ferrenhas de como acessar a informação, começamos a compartilhar ementas e normativos com eles, separando não só por tema, mas por ano. Então, dentro de cada uma das pastas, a gente começou a compartilhar e falar, você quer a resolução, a legislação de que ano? Desde 1934, a gente pegou tudo que tinha de legislação de ementas e normativos, de resoluções relacionadas a cada uma das áreas, separamos por ano, por assunto, e disparamos. E aí, se vocês tiverem curiosidade, o link, a gente vai disponibilizar o PDF, você clica no PDF e você já vai ser direcionado para o link direto. E o retrato das RTs. Então, a gente colocou um retrato das RTs de 2019, 20, 21 e 22. E um comparativo de tudo isso. Então, por exemplo, eu quero saber como é que estava o cenário para a área, modalidade da agronomia em Goiás. Como é que era essa área aqui em 2019? E como é que está essa área em 2022? Então, a gente tem a análise individual, que disponibilizamos agora publicamente, e a gente tem também um comparativo para mostrar a alta taxa de crescimento, de estabilidade ou de queda para cada um desses cenários. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade, me colocar à disposição aí para eventuais perguntas, preparei aqui esse conteúdo mais informativo, mas nos colocamos à disposição também para desenvolvermos aí esse relacionamento. Esse é meu WhatsApp, meu número aí de WhatsApp para quem tiver interesse em entrar em contato, trocar uma ideia. Mais uma vez, agradeço aí a oportunidade, Iago. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, se tem alguma curiosidade, mas eu estou aqui à disposição, tá? Tá com tempo aqui ainda. Tem pergunta sim. Eu vou ativar aqui. Quais foram as principais inovações implementadas nas relações institucionais do CREA Goiás e de que forma essas mudanças estão impactando a dinâmica da organização? Uhum. Eu até acessei o link aqui do YouTube e vi que foi o Manuel que perguntou, né? Uhum. Assim, vou inverter a resposta. O principal impacto é que o CREA começou a fazer mais sentido para aqueles estudantes, para aqueles profissionais. Simples assim. O conselho, ele para essa turma nova que está chegando, eles começaram a ter uma perspectiva diferente daquela galera mais antiga, que via o CREA como um órgão regulamentador, arrecadador, fiscalizador, que só punia e não entregava. O que o CREA faz por mim? Não, o CREA não faz nada por mim, ele me regula, ele me fiscaliza. Por quê? Porque o primeiro relacionamento que aquele profissional tinha com o conselho, até pouco tempo atrás, era o relacionamento financeiro. Então, você estudou, foi difícil, você quer trabalhar? Então me paga que eu te deixo trabalhar. Esse era o primeiro relacionamento, que era o relacionamento financeiro por meio da anuidade. Depois, era o relacionamento da RT, financeiro também, que era, para cada serviço que você realizasse, você teria que pagar uma taxa, e depois, se você cometesse alguma irregularidade, alguma infração, com a intenção ou sem a intenção, você teria que pagar uma multa. Então, o nível de relacionamento do CREA com esse profissional era esse, e praticamente só esse. Já existia uma série de iniciativas, mas não de uma forma proativa, assim, de repente cair no seu celular uma oportunidade de estágio enviado pelo CREA. Isso não era assim, e a gente começou a desenvolver um relacionamento a muito longo prazo. Então, para vocês terem uma noção, quando a gente se relaciona com estudante de engenharia, de meteorologia, de geografia, de geologia, de design de interiores, que também agora é regularizado, regulamentado pelo CREA. Lá no primeiro período dele, a gente só vai ter retorno financeiro com aquele cara 8, 5, 6, 7, 8 anos depois. E aí a gente muda a perspectiva dele, por quê? Porque a gente tem 8 anos de entrega com ele, para depois a gente cobrar alguma coisa por isso, vamos dizer assim. Então, é realmente uma perspectiva muito diferente do cenário que a gente tinha até então, né? Então, o retorno para o conselho é esse, e as principais mudanças é essa perspectiva da abordagem. Então, agora,
ele enxerga um pouco mais de valor naquele relacionamento, vale mais a pena ele se relacionar com o conselho, porque o conselho entrega alguma coisa para ele, e quanto mais ele se envolve, maior é a entrega, tá? Então, se ele se envolve, ele vai participar de uma rede de relacionamentos. Se ele se envolve um pouco mais, ele vai se posicionar como autoridade, porque a gente vai oferecer para ele estrutura, para que ele ofereça capacitação, treinamentos para aquele público dele, e aí ele vai se envolvendo cada vez mais até assumir posições de liderança mesmo. Então, como vem acontecendo em algumas entidades de classe, em que esses jovens já começaram a ocupar essas posições de liderança, como inspetores, como conselheiros e como presidentes de associações. Fantástico. Temos aqui mais duas perguntas, aqui da organização, mas o Manuel que enviou. Como a adoção de novas abordagens nas relações institucionais está contribuindo para uma maior transparência, eficiência e engajamento entre o CREA Goiás, seus membros e a sociedade? Transparência. Todos os CREAs, eles possuem o portal da transparência. Todos os CREAs, eles são obrigados a fazerem isso e todos fazem. Mas uma coisa é eu colocar um documento lá no link e eu falar assim, olha, você quer saber o que o CREA está fazendo? Acessa lá o link, olha um PDF lá de centenas de páginas e aí você vai lá e toma as suas devidas conclusões. Um outro nível de transparência é quando um CREA, ele abre um acesso público às estatísticas de todas as RTs que foram realizadas e registradas no seu conselho, e ele fala assim, você quer saber quanto que o CREA arrecadou? É só você acessar esse link aqui e fazer o filtro para arrecadação de uma forma muito dinâmica. Né? Então, esse é um outro nível de transparência, porque eu apresento todas as RTs que foram registradas, a estrutura financeira por trás dessa RT, a gente apresenta o nível de contrato, então eu faço um serviço. Eu cobrei R$ 2.000 pelo serviço, mas aquele serviço custou R$ 200.000 para o contratante, a gente coloca lá. O CREA, ele cobrou R$ 256 naquele serviço por aquela RT, mas o contrato foi de 200 mil. Então, a gente começou a levar essa informação até o profissional. Não é uma transparência de uma forma passiva, é uma transparência de uma forma ativa. Isso muda muito o cenário, né, no aspecto da transparência. Quando a gente fala um pouquinho da eficiência, a gente começou a ser um pouco mais assertivo, porque tanto a utilização da tecnologia, como a gente tem muitos convênios, para vocês terem uma noção, o CREA Goiás tem um convênio com a Polícia Federal. Então, a fiscalização ela vai sofrer uma eficiência, uma mudança de perspectiva muito rápida nos próximos anos, porque agora a gente não está... Antigamente, o CREA era criticado pelos profissionais, por quê? A gente só tinha acesso ao serviço que era realizado porque o profissional ia lá e anotava um RT. Aí falou, pô, entrou no radar do CREA. Aí o CREA ia lá e fiscalizava, o profissional tinha essa perspectiva. Ah, não vou anotar RT porque senão eu vou entrar no radar do CREA. Agora, com os convênios, todos os serviços estão entrando no radar do CREA. E quando já tem um profissional, esse serviço ele deixa de ser priorizado, porque a gente entende que já tem alguém ali com capacidade para atender aquela demanda. Para vocês terem uma noção, era assim. Em 2018, por exemplo, a cada 4 fiscalizações que eram realizadas pelo CREA, uma era multa, e dessa multa, 50% dela era para profissionais registrados ou empresas registradas. Ou seja, metade de todas as multas aplicadas era para quem tinha registro no CREA. O cara falava, mas eu tenho registro e eu estou sendo punido pelo CREA por ser multado. Por que isso? Porque, primeiro, que às vezes ele não tinha a informação, a instrução para entender o que ele tinha que fazer corretamente, mas agora o que a gente fez? Bom, quando é um profissional, ele já não é mais, quando ele realiza um serviço, ele já não é mais um foco. O foco é buscarmos os serviços que são realizados por profissionais por leigos que não têm registro no conselho. Por quê? Está colocando a sociedade em risco. Então, hoje, 2/3 de todas as multas aplicadas são para empresas e pessoas que não têm registro no conselho. Então, aquilo que era 50%, em um cenário de 3, 4 anos, já se tornou na casa dos 30%, e a tendência é isso diminuir cada vez mais. Por quê? Porque o nível de instrução aumentou e o nível de punição para quem é profissional diminuiu, já que ele não precisa mais ser punido, ele precisa ser orientado. Então, a abordagem também mudou nesse sentido, realmente é uma mudança de perspectiva significativa, tá? Fantástico.
Eu não vou passar outra pergunta, porque a gente tem uma mesa redonda logo em seguida e senão não vai ter tempo, mas depois eu peço essa resposta para você, se você puder passar para a gente no WhatsApp ou via ou peço para a pessoa entrar em contato contigo. Perfeito. E, primeiramente, queria te agradecer, Roberto, pela sua presença, pela sua participação aqui no Comp de 2023. Agradecer mais uma vez ao CREA Goiás, ao Lamartine. Eu estou por fora do que está acontecendo agora no Conselho, mas é o Lamartine. Ele tá licenciado, agora é a presidente Vanessa, né? Porque nesse pleito de transição de gestão, de eleição, todos os presidentes de todos os CREAs, das multas, do CONFEL, se afastam para concorrer à eleição. Então, hoje, por exemplo, eu sou assessor da presidência, eu sou assessor da presidente Vanessa. Então, é até uma oportunidade legal de vocês se relacionarem agora com a Vanessa, atual presidente, porque aqui, já vou responder a pergunta do Manuel sem responder. Olha só que interessante, a Vanessa, ela é uma ex-CREA jovem, que agora assume, ou seja, ela enquanto estudante se envolveu com o CREA, ali na estrutura de CREA Júnior, CREA Jovem, e agora ela assumiu a presidência do conselho. Então, olha que case de sucesso e olha como que as coisas estão mudando e os espaços estão sendo dados aos jovens que se posicionam, que buscam ali se desenvolver naquele ambiente. Então, a Vanessa é um case de sucesso em relação a essa renovação, desse posicionamento do jovem nesse cenário. Né? Então, precisamos conhecer essa nova equipe que está aí atuando agora, porque é muita gente nova e eu particularmente não conheço todo mundo. Já vi nomes, mas zero contato. Então, estendo a nossa gratidão à presidente Vanessa, à FAD Goiás também, a todas as pessoas que vieram através das suas indicações, que estiveram aqui conosco, que vão vir ainda. O Aitan, não vou falar todos os nomes aqui, senão eu vou esquecer. A Bruna esteve aqui agora no início da tarde. Muita gente bacana que a gente vai conhecendo, fazendo esse network. Isso é fantástico. E você sempre muito preciso, muito proativo em estar e ceder também o seu tempo para estar aqui conversando com a gente. Mais uma vez, muito obrigado e deixo agora espaço para suas considerações finais. Agradecer a oportunidade, eu sou sempre muito, muito feliz com as aberturas, com o nível de relacionamento que a gente já tem, acho que uns quase 8 anos ou mais, sempre compartilhando ideias, projetos, iniciativas, e eu acredito muito nisso, acredito que esse cenário, eu estou muito otimista com várias mudanças que vêm acontecendo nesse cenário dos CREAs, de forma geral. São muitos projetos de médio e longo prazo, e às vezes nós somos muito ansiosos para termos um retorno um pouco mais imediato, principalmente a turma mais assim, da nossa geração, para a turma que está vindo atrás aí, né, que está ainda na graduação. O pessoal às vezes espera um retorno muito rápido e muito imediato. O que vem sendo desenvolvido apresenta, sim, alguns resultados imediatos, mas existe uma perspectiva de um retorno muito promissor a um médio e longo prazo, principalmente com essa turma que está na graduação hoje e já passou a ter acesso a coisas e oportunidades que a gente até hoje não tinha acesso, sabe? Então, quando um conselho ele abre o seu acesso a todas as RTs de uma forma a tratar esse banco de dados e informações e fala assim, está aqui e apresenta isso para o mercado, para as instituições de ensino profissionais, não só o jovem, mas o cara que tem 50 anos de mercado vai usar aquela informação e vai ser beneficiado por isso, tá? Então, a perspectiva é muito positiva nesse sentido. E eu sou muito otimista porque os outros CREAs também começaram a compartilhar com a gente, nós com eles, esses projetos como um todo, e isso muda o cenário nacional e isso impacta a vida de milhões mesmo de pessoas, diretamente e indiretamente. Então, sou muito animado e empolgado com tudo isso e acredito que realmente vai dar muito retorno para todos nós, para todos os profissionais, já respondendo aí a pergunta do Manuel, né? Agradecer a oportunidade e me colocar aqui à disposição aí de quem tiver interesse para trocar uma ideia, tá, Iago? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, viu? As redes sociais do Roberto estão no nosso perfil, @combdeoficial, siga o perfil dele. Lá tem todos os arrobas, né, os perfis dos profissionais, dos palestrantes,
E qualquer dúvida, pessoal, reveja essa live, lá tem todos os contatos aqui também que o Roberto deixou disponível. E também, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Desejo uma boa tarde. Fique com a gente que temos aí muita coisa ainda para poder abordar. Combinado. Até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, 30 segundinhos e já voltamos com a nossa segunda mesa redonda.